Olá, bonjour. Essa semana a gente conversa com Victor dos Santos. Victor estudou na École Québec em 2015 e acabou se mudar para a cidade de Quebec em 2017 através da missão Quebec na Cabeça. Victor nos conta a sua trajetória, as suas dicas, mas também relata que no caso dele foi a melhor coisa aceitar um cargo inferior para diminuir no início a pressão e melhorar a sua integração no Quebec. Victor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo certinho por aí. Victor está na cidade de Quebec. Victor foi um dos meus alunos também em 2015, certo? Certo, 2015 até finalzinho de 2016. Então, você estudou na Universidade de Rio de Janeiro. Me fala um pouco da sua trajetória, bom, aqui no Brasil, qual cidade você nasceu e por que você chegou a querer aprender francês e migrar para o Quebec? Então, eu venho de uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, praticamente ninguém conhece, tem 25 mil habitantes, chama Martinópolis, e aí sempre gostei de trabalhar com tecnologia, sempre tive interesse por tecnologia, né? Então, com isso, eu fui sempre saindo para cidades maiores por poder trabalhar com empresas maiores e com tecnologias novas, até que em 2014 eu cheguei no Rio de Janeiro, por causa da minha companheira, Camila, que ela já era de lá. O amor. Acabei me mudando para o Rio de Janeiro para ficar mais perto dela. E aí eu trabalhava numa empresa no centro do Rio, e um amigo de trabalho, o Fábio, sempre agradeço o Fábio por isso, ele estava trabalhando junto comigo ali no mesmo projeto. Um dia a gente fazendo hora extra, cansado pra caramba, ele me virou e falou, cara, você tem que ir para fora do país. Você tem que ir para fora do país. Eu falei, mas por que, Fábio? Ele, não, dá uma olhada nesse site aqui. E era o site do Quebec en Tête. Ele falou assim, dá uma olhada aqui, é um site lá do Canadá, de Quebec, e eles contratam bastante gente da nossa área. Aí eu falei para ele, Fábio, nunca ouvi falar desse site. Eu não acredito nessas coisas. Ele, não, dá uma olhada aqui e tal. Aí ele falou assim, parece que é verdade mesmo. A gente, os dois, meio assim, será que é verdade? Será que não é? Eu nunca tinha ouvido falar do site, nem nada. Aí o Fábio falou assim, cara, mas tem uma coisa, Quebec fala francês. Aí eu já falei, Canadá, a única coisa que vem na minha cabeça é a Fórmula 1, que eu sei que tem em Montreal. Aonde fica Montreal? Vamos olhar, Montreal fica na província de Quebec. Eu falei, ok. Então, existe uma coisa lá que não é só gelo. Aí a gente foi olhando, até que no site do Quebec en Tête tinha algumas escolas onde a gente podia aprender francês. E aí, nessas escolas, tinha École Québec. E aí, vamos ligar lá, Fábio? Vamos. Ele mesmo ligou lá, ligou para a unidade do Rio, atenderam, falaram assim, a gente viu aqui sobre que vocês têm curso de francês, a gente está vendo negócio para uma missão virtual, como funciona para estudar aí e tal. E aí a gente ficou sabendo que na semana seguinte ia ter uma turma que começava. Nunca vi nada de Canadá, nunca vi nada de francês. Tem uma escola, tem uma turma, vamos tentar. Cheguei em casa, convenci a patroa, né? Falei, vamos fazer uma aula aí de francês, ver como é que é, né? Parece que tem um tal de Canadá aí que contrata a gente talvez pode ver alguma coisa nisso, né? E aí chegamos lá na primeira aula, nosso professor Sérgio. E Zé Sérgio fala. Daquela aula eu viro para Camila e falo assim, eu não volto nesse negócio nunca mais. Eu não entendi, foi nada. Porque, assim, é uma língua que eu nunca tinha tido contato nenhum. Inglês, eu falava inglês, porque desde pequeno meus pais sempre me obrigaram a estudar inglês. E aí eu falei, mas para que eu vou aprender isso, né? Camila, não, vamos mais um pouquinho, vamos mais um mês. Se não der certo, a gente sai. Deu certo, tô aqui. Então, você conseguiu esse emprego, então, entrou em 2015, mas não demorou muito tempo para você ser chamado? Me explica, demorou quanto tempo
Porque para chegar no nível da entrevista, idealmente é B1, B2. Você não tinha esse nível quando você se cadastrou, mas deu certo, de fato. Foi exatamente isso que foi curioso, porque quando a gente se matriculou na turma que estava começando, era em setembro de 2015. E era exatamente o mês que estavam sendo feitas as entrevistas da missão de 2015, né? Então, eu saberia que em um ano, em setembro de 2016, isso teria de novo. E aí eu corri, porque na École Québec a gente fez um módulo de 7 meses, né, do básico. E quando eu estava na segunda semana do B1, foi quando começaram de novo as chamadas para as entrevistas. E aí eu falei assim, vou colocar meu currículo só para dar uma olhada, pelo menos eu vou saber como funciona o processo. E aí, o ano que vem, 2017 seria, eu dou uma olhada como que é, eu vou estar pronto, e aí eu faço tudo direitinho. Conversei com o meu querido professor Sérgio, falei assim, acho que eu vou aplicar para ver como é que é. E o que o meu professor me responde? Aplicar não, você vai fazer. Você vai se preparar e você vai passar. E aí acabou que deu super certo. O currículo eu tinha colocado em 4 vagas diferentes, 3 empresas me chamaram para conversa, e nas 3 eu passei da entrevista, eu fui para as etapas de negociação, até que eu escolhi uma que seria mais interessante para eu trabalhar. Então, você recebeu o quê? 3 ofertas de trabalho? Sim, eu recebi 3 ofertas, e todas no mesmo tipo, né? Porque aqui na cidade de Quebec, né, a grande maioria, acho que uns 90% das empresas de tecnologia são consultorias praticamente para o governo. Então, são empresas seriam equivalentes, a diferença mesmo estava na proposta. E também no tipo de trabalho, porque no Brasil, enquanto eu fazia tudo isso, eu trabalhava como arquiteto de software. E na missão virtual, eu falei, eu não vou me candidatar para arquiteto, porque eu não conheço a cultura de Quebec, eu não sei como eles trabalham, então eu fiquei com receio de chegar aqui e não dar conta do trabalho. Então, na minha cabeça, conversei com a Camila e tudo mais, a gente falou, não, vamos fazer assim. Voltei um pouco na carreira, digamos assim, falei, eu vou me candidatar para desenvolvedor, chego lá, vou ver como funcionam as coisas, vou me adaptar, e aí se eu achar que eu tenho conhecimento necessário, eu converso com a empresa para ver se dá para melhorar. Tanto que, mas isso eu deixei bem claro nas minhas entrevistas também da missão. Falei assim, hoje eu trabalho de arquiteto, eu estou fazendo com vocês um processo de desenvolvedor, eu sei que não é a mesma coisa, eu sei o que esperar disso, mas é porque eu não tenho conhecimentos para saber se eu posso trabalhar de arquiteto no Quebec, mas saiba desde agora que se tiver uma possibilidade de me tornar arquiteto na empresa, eu vou querer. Então, você conscientemente decidiu, olha, eu não sei qual barco estou entrando agora, então melhor voltar 2 passos atrás, pegar um emprego, ser contratado no emprego, uma coisa que eu já fiz anos atrás, que é menor título, uma menor função, para ser menos responsabilidade também. Mas você, no final, agora está lá há 4 anos, foi o passo certo? Ou você acha que chegar já como arquiteto teria dado certo? Hoje eu vejo que poderia ter dado certo, porém, eu precisaria estar um pouco melhor na língua. Porque, como arquiteto, eu preciso fazer muitas demonstrações, apresentações para diretoria e cargos mais elevados. Então, eu teria que ter uma boa desenvoltura na língua. Então, sim, seria possível, mas eu precisaria me preparar mais antes de vir. Então, eu acho que... Tipo B2 C1, para ficar muito mais confortável. B2 seria bom, só que também um pouco... Eu acho que também faltaria um pouquinho da vivência, porque a forma deles trabalharem aqui em Quebec é diferente da gente no Brasil.
Então, eu acho que acabou sendo realmente a melhor opção eu ter vindo como desenvolvedor, porque eu pude ver primeiro num nível mais linear como funcionavam as coisas, para, ao mesmo tempo, ir melhorando a língua. E aí, a hora que eu falo assim, beleza, eu já sei como funciona, a língua já está num nível suficiente para isso, fazer o passo de retornar para onde eu estava antes. Eu acho que realmente foi ideal. Como que foi justamente? Você chegou lá com qual nível exatamente? Era no fim do B1, início do B2? Como foi esse choque com o idioma? Porque tem um sotaque também em Quebec esquece falar inglês, não é só francês. Não, aqui, bem, na cidade de Quebec, falar inglês, a gente já até viu. É engraçado e não é ao mesmo tempo. Mas eu e a Camila, tinha uns 3, 4 meses que a gente tinha chegado aqui. A gente estava num fast food. A gente foi comer um negocinho à noite. E tinha uma família antes da gente na fila que só falava inglês. E era um fast food Thai, ou seja, bastante pimenta. A família só falava inglês. Eles pediram como conseguiram. E infelizmente a gente sentado atrás deles depois na hora de comer, viu que ninguém na família conseguiu comer o que pediu, porque não tinha nada a ver com o que eles esperavam. Então, até para você pedir um fast food, o francês é muito importante. Mas, porque os funcionários não estavam entendendo o inglês. Não, então... eles não entendiam o inglês, aí ficava, tipo, um tenta um pouquinho aqui, um tenta um pouquinho ali, nem no franglais, nem isso funcionou, e foi complicado. Aí, pra gente, o que ajudou um pouco também é que, como a gente fez, como eu fiz a prova, né, e como eu passei na entrevista em setembro de 2016, a gente acabou vindo só em 2017. Então, eu tive tempo de concluir o intermediário da École Québec, eu concluí em janeiro de 2017, o B2C1. Só que, por motivos de preguiça, de janeiro, quando eu acabei meu curso, até o momento da nossa mudança, que a gente chegou aqui no dia 1º de abril, e não foi mentira, eu não estudei muito, né? Então, a hora que eu cheguei aqui... Você parou e achou, agora tu tem um emprego... Já estou com meu emprego, já terminei o curso, posso chegar. Assim, funcionou, mas não foi tão simples. Eu deveria ter continuado estudando, assim. E foi até engraçado, porque o nosso plano não era de chegar aqui em 2017. Primeiramente, a missão que a gente esperava participar era a de setembro de 2017. Porque a Camila fazia faculdade na época, no Rio de Janeiro. Então, o que a gente pensava? Eu trabalhava numa empresa com salário legal, num projeto muito bom. Camila estava fazendo faculdade. Bom, o projeto vai ser concluído mais ou menos na mesma época que ela vai terminar a faculdade dela. A gente pega as coisas e tenta. Porém, 2017, a situação no Rio de Janeiro não estava muito boa para as empresas. E aí, em janeiro, quando eu estava nas últimas semanas ali do curso da École, eu fui demitido. Aí eu virei para a Camila e falei assim, não tem mais emprego. A empresa de Quebec já me aceitou. A gente pode, talvez, então, falar com eles para adiantar tudo. Porque quando eu tinha passado na entrevista, eu falei assim, beleza, eu tenho quanto tempo para poder chegar aí? Aí falaram, não, a gente vai fazer a papelada com calma, porque os papéis na época demoravam 4, 5 meses para ficarem todos prontos. Hoje eu acho que está quase 1 ano para ficar pronto. Eu tenho um amigo que veio depois e demorou acho que 9 meses para fazer o certificado de aceitação dele do Quebec. Mas na época não era tão longo. E aí eu falei, a empresa falou, depois que você tiver toda a papelada, você tem mais 1 ano para poder chegar aqui. Então, não seria 2017. Mas as circunstâncias falaram, vai. E aí a gente decidiu antecipar um pouco e chegar aqui mais cedo. Como foi essa chegada então? É mais ou menos o destino que decidiu que dava que chegar mais cedo. Como foi essa chegada para vocês? No ambiente do trabalho, com os colegas, no ambiente francês, qual foram as coisas super boas, as coisas mais difíceis? Pode compartilhar conosco um pouco dessa? Sim. Quando a gente chega aqui, é tudo novidade, né?
Tipo, até porque a empresa falou assim, você vai chegar, você vai ter 10 dias que a gente vai te dar para você se ambientar na cidade, aprender como funcionam as coisas, e aí depois você se apresenta para começar a trabalhar com a gente. Nesses 10 dias a gente estava de férias, né? Então, assim, fomos conhecer a cidade, fomos fazer várias coisas, mas como era na primeira semana de abril, na verdade, ainda estava um pouquinho frio, a gente não tinha noção de temperatura, porque a gente nunca tinha visto nada sobre o Quebec. A gente tinha visto na internet, a gente sabia como era, mas outra coisa é na prática. Você chega aqui, tá -5. Você fala assim, tá, é frio. Mas o Sérgio falava que -5 não é nada. Então, o que tá esperando a gente mais pra frente? Beleza, então, primeiro sustinho assim foi o frio. Camila vem do Rio de Janeiro, para ela, então, que abaixo de 20, ali tipo 19, já é frio, sofreu um pouquinho. A cidade, a gente se adaptou rapidamente, super bem, tudo aqui funciona muito legal. Até para a galera que gosta de Montreal, eu diria que Quebec é muito melhor. A cidade de Quebec é muito melhor. Tudo funciona. Por quê? Não tem trânsito, transporte público funciona. Outra coisa também que a gente acha muito legal, o nível de limpeza da cidade. Porque a cidade de Quebec está caindo tempestade, está tudo funcional. Montreal a gente sabe que é maior, demora um pouquinho mais para a prefeitura conseguir. Dá para fazer todo o trabalho. A gente entende, mas aqui é melhor. Então, você não se mudaria, porque eu me lembro, eu visitei vocês em 2018, né? Foi lá e eu me lembro que a gente teve essa conversa, eles falaram, não, para mim a minha cidade é Quebec, porque muitos brasileiros só pensam em ir a Montreal, muitos é porque também eles pensam, mas eu vou conseguir viver em inglês, que é contra a proposta do governo do Quebec, o governo do Quebec acolhe imigrante trabalhador qualificado justamente para que a gente consiga juntos continuar a viver em francês e compartilhar a cultura, misturar as culturas, mas em francês. Mas muitos brasileiros pensam, não, vou para Montreal e lá vou poder morar na parte inglês e não falar francês. E tem muito disso lá. Mas não é o projeto, não é a oferta do governo. Você foi diretamente na cidade de Quebec, menor, mas que é só francês, e ainda é embaixador dela, certo? Não, é isso mesmo. É porque, assim, isso a gente aprendeu também um pouco com a École Quebec. Quando a gente fazia o nosso curso, eu e a Camila, a gente gostou muito de tudo que nos foi apresentado, o nível de cultura, a cultura daqui, a gente já sabia. A gente chegou aqui, era engraçado, porque no trabalho eu conversava sobre algumas coisas que eu sabia mais sobre a cultura de Quebec do que o próprio quebecois. Então, tipo, isso era muito legal. Eu me sentia bem com isso. E assim, o Quebec tá me acolhendo. Eu vou querer ficar no Quebec. O Quebec fala francês. Eu vou querer falar francês. Eu nunca fui a favor desse negócio, exatamente como você mencionou, da galera que usa Quebec como porta de entrada do Canadá. Não, isso daí nunca passou pela nossa cabeça. A cidade aqui é muito boa. Montreal tem suas coisas boas também, não vou desmerecer isso, mas não é o tipo de cidade que nos agrada. Até porque a Quebec é uma cidade menor, é mais tranquilo. Então, tem tudo que a gente precisa. A gente se mudaria? Talvez. Para Montreal, não. Talvez para um outro lugar. Mas não são planos para isso também. Aqui eu acho que a cidade nos acolheu muito bem. Tiveram as dificuldades? Tiveram, como em qualquer lugar que você imigra, porque você não é totalmente habituado com a localidade, com a forma de fazer as coisas. Logo no começo, você não sabe que o mercado fecha 5 horas no final de semana. E aí você... Os bares às 3 também, muito cedo, 3 da manhã. Se tiver um que chega até às 3, tá bom, né? Hoje em dia tá fechando mais cedo. É verdade. Não tem essas coisinhas. Mas, no geral, a gente é bem satisfeito com a cidade e com tudo que a cidade nos oferece. Né? Voltando
Agora, então, você chegou como programador, mas lá, a carreira, tá só... Pode contar as etapas, quantos empregos você passou, como você voltou a ser engenheiro? Sim. Eu sempre tive um pequeno problema com os meus empregos. Eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, a média de tempo que eu passo numa empresa é de 1 ano e 2 meses. Sempre foi assim, porque a partir do momento que fica chato, eu falo, não, eu preciso de um desafio novo. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de desafio. Então, aqui, quando eu cheguei em Quebec como desenvolvedor, eu trabalhei 1 ano inteiro na empresa que me acolheu aqui, que fez todo o processo. Até porque 1 ano era o que precisava na época para poder fazer o pedido do CSQ, né? E depois do CSQ em mãos, que aí realmente você consegue ver outras possibilidades e outras oportunidades de emprego. Porque a empresa não precisa mais fazer todo aquele processo de contratação de um estrangeiro. Quando você tem um CSQ, a parte mais fácil é que a empresa paga a taxa para o governo federal e a pessoa contratada faz o famoso tour do potô. Vai na fronteira americana, volta, estou trocando meu permissão de trabalho, e aí foi mais ou menos o que eu fiz. Então, depois de 1 ano e 2 meses aqui, já com o CSQ em mãos, eu cheguei na empresa que trabalhava comigo, eu falei assim, olha, eu acho que eu já me adaptei, o meu trabalho está legal, eu gostaria de ver se vocês têm uma possibilidade de me colocar como arquiteto. Aí eles não queriam muito, né? Muda bastante. Então eles não queriam muito mexer, até porque eles... Mas o cara me explicou, o diretor, ele foi bem sincero comigo, ele falou assim, olha, muitas vezes é melhor que você peça demissão, vá para outra empresa e depois eu te recontrato. Porque se você estiver aqui, eu não posso te colocar de uma vaga para outra dessa forma e te dar o salário da vaga, porque vai ficar meio estranho e a gente tem que prestar contas disso. Eu falei, então, a melhor coisa que você pode fazer é, tem outra empresa que quer? Vai. Depois que você for para outra empresa, vai dar 1 ano, eu vou te ligar e a gente vai conversar de novo. Dito e feito, tinha uma outra empresa também que estava interessada que eu trabalhasse com eles, já para uma vaga de arquiteto. Então, eu acabei trocando de empresa. Fiquei 1 ano nessa empresa também, 1 ano? 1 ano e meio nessa empresa. E aí, o meu ex-diretor, da primeira empresa que eu cheguei, ele me ligou e falou assim, Vitor, eu falei que eu ia te ligar. Eu tenho uma chance de arquiteto. Quer voltar? A gente conversou. Eu sempre tive um contato muito bom com eles, mesmo no tempo que eu não estava na empresa. Ele tinha me feito uma oferta muito interessante. Vou voltar. Voltei para a empresa dele. Porém, não parei aí. Eu voltei para a empresa dele, mas na mesma época que eu tinha falado com ele, o Desjardins, também é bem conhecido aqui no Quebec, né, o maior QS popular de Quebec, faz parte da história da província, tinha feito um processo comigo, mas o diretor estava de férias. Então, olha isso. Eu aceitei voltar para o meu ex-emprego, comecei a trabalhar, 2 semanas depois o diretor do Desjardins me liga e fala assim, aquela conversa que você teve comigo, gostei de você, vem. Eu tinha acabado de voltar para a empresa e o banco me chama. Aí você para e pensa, né? Você fala, pô, não estou mais disponível. Acabei de prolongar meu contrato aqui, eu vou ficar no cliente até o final do ano, e era setembro. Eu vou ficar no cliente até o final do ano, que é o contratinho que eles têm, para o ano que vem ver outra coisa. Aí o cara do Desjardins me fala, não, tudo bem. Então, começo de 2020, que a empresa vai ver outro mandato para você, eu falei, então tá, eu te espero para janeiro. Aí volta o cão arrependido, falar com o seu diretor, assim, cara, você me trouxe de volta, você é muito gente boa, mas eu já vou ter que sair no final do ano de novo. Eu vou ficar só 3 meses. E aí, esse é o resuminho da minha história. E aí, desde janeiro, eu tô no Desjardins, como arquiteto também de software.
E é diferente, né? Sair um pouco também dessa de consultoria, que nunca foi o que eu fiz no Brasil. No Brasil, a gente trabalha muito mais dentro da própria empresa, né? A gente desenvolve nas empresas, e aqui a cultura é muito de fazer dentro do cliente. Então, tipo, o governo não te dá abertura de desenvolver à distância. Então, as empresas mandam seus funcionários. Isso é meio estranho, porque você se sente mais parte do cliente do que parte da empresa. E aí, como eu senti a falta disso, Desjardins é uma empresa conhecida, consolidada, vou trabalhar na empresa, não vou ser consultor. Deu nisso, né? E você gosta mais, porque é super válido o que você está falando, né? Tem muitas consultorias. Então, o brasileiro que vai trabalhar lá, muitas vezes ele nem vai trabalhar de manhã às 9 e na empresa que contratou na consultoria, ele vai diretamente no cliente. Né? É isso. Não, você só vai na sua empresa quando vai ter uma reunião fora de horário, que eles vão apresentar os números, alguma coisa do tipo. Se não, o contato que você tem com a empresa é por e-mail. 100% do seu tempo de trabalho, você está no cliente, você responde pelo cliente. É interessante, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que me interessa muito. Porque assim, é legal estar numa equipe? É legal. Mas se você é só um consultor, vai chegar um momento que eles vão falar assim, Vitor, você não está mais nesse cliente, agora você vai para outro. E aí você tem que tudo refazer, as amizades dentro do trabalho, a forma de trabalhar, o projeto, sempre muda muito. E quando você está dentro de uma empresa internamente, por mais que troque o projeto, as pessoas são as mesmas. Você tem mais um contato pessoal, né? Não é a cada 6 meses você tem que fazer tudo de novo, reaprender. Então, eu gosto mais, mesmo que eu goste mais de desafios, eu gosto de desafios com a mesma equipe. Eu não gosto de mudar de equipe. E é isso que agora você está vivendo na Desjardins 10 de janeiro. Então, mais ou menos 8 meses ali, e dá para ver que é sua preferência. A equipe lá está legal. A forma de trabalho, sobretudo, é o que mais me ajuda, né? Exatamente por isso. Tem diversos projetos, tem tudo que eu tinha na consultoria, mas eu tenho um lugarzinho fixo, eu tenho uma equipe fixa que trabalha junto comigo. É diferente, é mais agradável, né? E é engraçado, porque uma coisa também que é muito diferente é a forma de trabalhar no Brasil e a forma de trabalhar aqui, né? Porque quando eu cheguei aqui, mesmo sendo consultor, eu fiquei desesperado, porque parecia que nada avançava. Eu falei assim, meu Deus, eu já terminei o que eu tinha para fazer, hoje ainda é segunda-feira, depois eu acabei de voltar do almoço, já terminei, a próxima tarefa que eu tenho é semana que vem. E aí, tipo, o ritmo de trabalho é diferente. E aí no Brasil a gente é acostumado com... A gente até fala extreme programming, né? Você trabalha por performance e você trabalha para resultado. E trabalha 50 horas na semana, 55. Meu ex-patrão até ficava bravo com a gente quando a gente fazia menos de 2 horas extras por dia. Era puxado. E aí você chega no Quebec, você faz suas coisas no mesmo ritmo que você está acostumado, ritmo de Brasil. Tá na loucura, tem que entregar. E aí você olha, tipo, eu entreguei, não tem nada para fazer, você fala, peraí. Mas você percebe uma diferença cultural no meio de trabalho, ou é o fato que o brasileiro está tão acostumado a correr, trabalhar para... E chegando no Quebec, vocês já desenvolveram uma certa rapidez que o resto da empresa não tem? Ou é só cultural mesmo? É uma mistura dos dois. É que a gente é tão acostumado a fazer as coisas o mais rápido possível para poder entregar logo, que tudo você vai querer fazer nesse ritmo. E aí você chega aqui e a galera é mais devagar. Não é que a galera é devagar. Eles pensam mais antes de fazer. A gente faz, entrega. E aí aqui não, aqui eles vão pensar. Será que a gente vai fazer? A gente não vai fazer? Então esse é o primeiro baque, porque você chega, você bate no muro e você não tem pra onde ir. Eu terminei, eu não tenho o que fazer. Não, pera. Vai mais devagar, pensa melhor no que você está fazendo. Isso, a gente outros brasileiros até me falaram,
que eu fui perguntar, falei, cara, é no cliente que eu tô que é assim? É generalizado? Como funciona? Ele falou, não, é generalizado, o ritmo de trabalho aqui é mais leve, não é a loucura que a gente é acostumado. E ele até falou assim, ó, você pode pedir mais coisas para fazer, mas vai com calma. Porque se você ficar toda hora pedindo, vai ser até mal visto. Porque você vai estar como se você estivesse colocando pressão na pessoa para te dar mais coisa. Vai com calma. E também uma grande diferença na parte de TI é que no Brasil a gente conhece todas as áreas do desenvolvimento, normalmente. Então a gente sabe trabalhar um pouquinho em cada área. Tem a área que a gente é sempre mais especialista, mas a gente conhece todas as outras. E aqui não, aqui é muito específico. Aquela pessoa só sabe mexer nessa parte, a outra pessoa só vai mexer na outra parte. Não tem um negócio que um mexe em tudo. E aí chega o brasileiro, o ET, que faz tudo, aí é até bom para eles, porque assim, eles podem te usar melhor numa equipe, porque eles podem ficar te jogando de um lado para o outro no projeto, que você vai dar conta de fazer tudo. Enquanto eles é uma pessoa muito específica que vai fazer aquilo, e enquanto aquela pessoa não terminar, ela não vai ter ninguém disponível para fazer a outra parte. Então, você ter uma... É um grande diferencial para brasileiros, porque quando brasileiros entendem, conhecem todas as partes, as possibilidades de crescimento são maiores, não? Com certeza. Exatamente por isso, porque aqui é tão específico que por causa disso fica difícil de encontrar pessoas para aquelas vagas tão precisas. E a gente, como a gente tem mais conhecimento genérico, é muito mais fácil, porque vai ter bastante vaga pontual que você pode cobrir como consultor, no caso, e interno também. Interno, você vai poder trabalhar em vários projetos, porque às vezes aparece um projeto, mas o projeto é só de uma área específica, e aí não dá para aproveitar a equipe inteira. O brasileiro muito provavelmente vai ser aproveitado, porque ele vai ter aquele conhecimento. Pode não ser a área que ele goste mais, que ele tenha maior domínio, mas se ele precisar saber, ele vai conseguir. Ele vai saber fazer, vai saber avançar, e aqui muitas vezes as pessoas, além delas não terem o conhecimento por serem tão específicas, algumas não têm nenhum interesse. Até no DGH a gente tentou montar isso na nossa equipe, a gente fez uma planilha de tudo que a gente tinha que fazer, de diferentes níveis diferentes, de tarefas, e a gente fez 2 colunas, interesse e conhecimento. E aí deu para ver nitidamente que aonde a pessoa tinha conhecimento, ela tinha interesse. O que ela não conhecia, ela não tinha nem conhecimento, nem interesse. Então isso é um pouco particular. É a diferença para a gente. Agora me fala da patroa. Como que está a Camila? A Camila estava estudando no Rio, me lembro que ela achou um trabalho, então fala um pouco de como que fica para a esposa, um cara de TI, que está indo com o marido, com o cônjuge, que tem visto de trabalho. Como foi para a Camila? Olha, no começo foi tudo novidade, porque, como eu falei, quando a gente chega aqui, tudo é fácil, é férias, né? Mas começou a ficar um pouco mais pesado para ela, porque ela, para poder vir para cá, ela teve que trancar a faculdade dela, então ela teve que parar de estudar. E aí você chegar num lugar diferente, sem ter uma faculdade, já te limita um pouquinho no que você pode trabalhar. Então, Camila começou a trabalhar, acho que um mês depois que a gente chegou. Ela foi trabalhar numa loja de departamentos, na Winners, para poder melhorar seu francês e tudo mais. Porque também no Brasil ela não fez como eu, que eu fiz o básico e o intermediário. Ela fez só um módulo básico. O intermediário acabou que ela não conseguiu conciliar por causa da faculdade. E aí... E justamente, desculpa te interromper, Vitor, nisso, mas eu me lembro que a gente fala disso e tem muitos casos assim, e eu gostaria que você compartilhasse com isso. É uma pena que a Camila não está aqui para falar conosco sobre isso, mas muitos casais de TI ou de qualquer profissão que querem imigrar, bom, no caso da Camila, ela estava fazendo faculdade, mas tem muitos também que a mulher, o cônjuge, vai falar, não, é você vai, tipo, você tem que ter um nível de francês perfeito, e eu me viro quando eu chego lá. E foi difícil para a Camila, certo? Foi um pouco complicado.
Assim, em termos de pronúncia, a Camila sempre teve uma pronúncia muito melhor que a minha. Mas, como eu tinha estudado mais, eu tinha mais vocabulário e eu conhecia mais formas de falar. Então, para ela tinha uma pronúncia excelente, mas ela não tinha bagagem de língua. Então, no começo, foi bem puxado para ela mesmo. Ela até fala que a primeira entrevista de emprego dela, que foi essa para trabalhar na Winners, ela fala que a mulher contratou ela pela simpatia dela, porque francês mesmo, ela praticamente não conseguia falar na entrevista. Então, ela sempre teve que fazer muito curso também aqui, né? Então, ela acabava tendo uma jornada pesada, porque tinha que fazer o curso, trabalhar, tinha que fazer tudo, porque ficar em casa também, você ficar em casa sozinha, num lugar diferente, não ajuda. Então, foi bem pesado para ela no começo. Hoje, eu me lembro que a Camila ela dava para ela entender. No A2, ela tinha um nível fim do básico para falar que era difícil. E você bem tocou. Ia lá com a esposa que não tem um nível para poder se virar, mesmo assim que ela ficaria em casa sem trabalhar ou sem estudar, ela tem que ir ao mercado, ela tem que sair, né? Como faz? É difícil, você tem que viver a sociedade. Exatamente, e foi isso que Camila sempre fez, sempre tentou. Ela correu para caramba atrás disso, fez curso de francês um atrás do outro. Tem um curso que vai ter que quem tem visto de trabalho aberto pode participar. Ela ia lá, se inscrevia. Isso também é uma coisa interessante, porque não é todo tipo de visto que pode fazer todo tipo de curso. Tem várias coisinhas assim também. Então, ela conseguiu ainda pegar o período disso. Então, sempre foi isso, estudando pra caramba. Ela estuda até hoje francês e corre por fora para trabalhar, que é complicado. Mas ela está estudando ainda e vai se formar e quer a carreira dela também. Mas pelo menos ela está... Hoje, o plano que a gente tem hoje, né, é que ter parado a faculdade foi uma coisa complicada de se fazer e pesa um pouco, porque a gente está aqui já, nada, vai fazer 3 anos e meio. Então, são 3 anos e meio onde ela já poderia estar formada. Então, nível de carreira é pesado. Então, hoje ela ainda estuda o francês, porque a Camila está se preparando para poder fazer, iniciar uma faculdade aqui, se a nossa residência permanente sair para poder estudar. Isso é outro assunto. Mas é isso, ela pretende sim voltar aos estudos, que é importantíssimo para ela, para poder trabalhar em algo, ter uma carreira mais consolidada. E o francês é sempre algo que faz forçar um pouco mais, porque para entrar na faculdade tem que ter uma nota boa de prova. Então é isso que ela tem feito ultimamente. Ela estuda, se preparando para poder entrar na faculdade. Vitor, falando disso, da sua trajetória e agora da trajetória da Camila, qual seria as suas dicas para as pessoas que estão assistindo, que estão aqui no Brasil, estão vendo a sua história, legal, o que você indica que seria bom fazer? Estuda, vai fundo. Se puder, se for um plano de casal, é muito importante que os dois possam se preparar igual na língua, para ter menos empecilho na hora que chegar. Porque se for alguém que chega de missão, como foi o nosso caso, um dos dois já vai direto para um trabalho. Então, pro companheiro, se não tiver a língua, vai ser difícil. Porque, quem você mesmo mencionou, que fique em casa, que não esteja trabalhando. Se precisar pegar um ônibus, se precisar ir no mercado na esquina, vai precisar da língua. Então, estudar a língua é muito importante. Outra coisa também, se possível, não faça a loucura que a gente fez, de trancar a faculdade e tudo mais. Se der para esperar, é até melhor, porque vem para cá já com uma equivalência de estudos do acompanhante, para poder começar a trabalhar já num emprego mais de carreira, e não ter que fazer uns pequenos quebra-galhos para poder aprender um pouco mais de francês, fazer um trocadinho. Se der para esperar, é melhor. E vem mais preparado em língua e já vem com um diploma que ajuda também a várias outras coisas.
Acho que isso seria... Isso eu acho super importante o que você está falando, Vitor, porque mesmo agora nos anos atuais, e cada um, e talvez, bom, no caso é diferente, é que os brasileiros chegam na Quebec e estou em cima da hora, eu preciso aprender já, tenho uma entrevista em 3 meses, eu quero estar lá ontem. Na verdade, as vagas e as profissões e demandas sempre estarão lá. Então, não seria do que você está falando, é melhor planejar mais para frente, um plano de 2 anos, a partir do momento do estudo, do que se... É isso. É exatamente isso. O nosso só acabou sendo antecipado porque, como eu mencionei, na época estava uma situação complicada no Rio, não sei o que, perdi o emprego. Então, para mim, seria difícil arrumar um outro emprego. Mas se eu estivesse trabalhando, a gente não teria vindo tão em cima assim. A gente teria feito com mais calma. Porque só para a empresa, por mais que a sua entrevista seja daqui a 3 meses, a sua papelada vai demorar pelo menos mais 6 para ficar pronta. Depois da papelada estar pronta, você ainda tem de 1 ano a 2, dependendo de como saiu o seu CAC, você pode ter até 2 anos para fazer o landing aqui. Então, se a sua entrevista é em 3 meses, você ainda tem quase 3 anos para chegar aqui. Termina de fazer tudo que você está fazendo tranquilamente, termina o curso. Se tiver ainda na faculdade, dá tempo de terminar, porque a maioria das faculdades aí é 3 a 4 anos, então daria tempo. Vai com calma, vai com calma, porque isso pode fazer uma diferença. Entre 2 e 3 anos, como você fala, a partir da entrevista da contratação, normalmente demora 1 ano, pode ser mais. Bom, então, muitos alunos estão correndo atrás para ter um nível para fazer a entrevista, pensando que eles vão chegar 2 meses depois. Não, a partir da contratação, calcula mais de 1 ano, que não é 1 ano para trancar, na minha opinião, é 1 ano para continuar o francês, e continuar para chegar. Agora, igual aconteceu, né? Eu estava começando no intermediário. Se eu tivesse parado ali só porque eu passei na entrevista, eu estava ferrado. Sim. E agora, a gente falou do 1 ano depois da contratação para chegar. Mas depois, você quer a cidadania, você está indo esperando essa que agora, por causa da Covid, parece que os processos pararam. Então, faz muito tempo mesmo que está esperando a residência permanente. Fala disso, por favor. Sim, a nossa residência permanente está se tornando uma saga, né? Porque para chegar no CSQ, que era a primeira parte, porque como quem vem de missão vem normalmente em um domínio que é requisitado, então, você tem direito ao PEC de trabalho, né? Então, depois de 1 ano, acho que agora mudou a regra, acho que agora vão ser 2 anos. Depois de 1 ano de trabalho em Quebec, você pode pedir o CSQ. Nosso CSQ demorou 20 dias para chegar. E aí, com ele em mãos, a gente podia dar entrada na residência permanente, que era esperada em 17 meses. Já estamos com 28. Mas... tem Covid aí no meio, tem um monte de coisa. A gente entende. Só que para algumas coisinhas pontuais, isso nos atrapalha. Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa cidadania, o tempo que a gente passar aqui como residente temporário só conta a metade do tempo até 1 ano. Então, como a gente já está aqui há 3 anos e meio, a gente só tem 1 ano que contou. Não pode contar mais que isso. E aí, a partir da residência permanente, a gente tem que somar mais 2 anos para dar os 3 da cidadania. Então, quanto mais demorar, mais longe isso fica. E também, que nem a Camila quer voltar para a universidade. Se ela não tiver residência permanente, ela tem que fazer todo o processo para pedir um visto de estudo, uma permissão de estudo. Então, envolve muitas outras coisas. Por mais que ela conseguiria pagar o mesmo valor que um residente, por ser acompanhante de alguém que é do PEC de trabalho, tudo que envolve de ter um outro permit, de ter tudo, é muito tempo também. E mais gasto também. Não, eu te entendo. Eu, só para compartilhar com você, faz 10 anos que eu estou aqui, demorei bastante para pedir a cidadania. Pediu também, mas a Covid chegou. É a mesma coisa. Eu estou de acordo com você que o importante, pelo menos para o cônjuge, isso é a residência permanente, que lá você é tratado igual com qualquer canadense para estudar. A cidadania
é uma oficialização que vem lá. Mas tomara, Victor, que as coisas estão voltando, tomara que essa atividade no governo federal do Canadá volta para que logo essa situação seja. Por mais que tenha toda essa questão de não estar saindo, a gente não ter novidades, pelo menos a gente está tranquilo, porque a gente não falta nada, a gente está trabalhando, então é menos pior. Seria bom ter a residência? Seria. Mas não está sendo realmente um empecilho para a gente, alguma coisa que nos dificulte a continuar aqui. Então, a hora que sair, beleza, saiu. Aí é fazer um bolinho de 3 anos ali. Espero que não, né? Espero que saia antes. Mas é só essa questão mesmo da faculdade, que é meio complicado por causa da residência. Mas fora isso, não muda muita coisa na nossa vida. Tenho certeza que daqui a alguns meses a gente vai ter uma ótima notícia. Eu entenderia que para alguém que fosse tipo um casal com filhos, seria outra situação. Eles teriam acesso a benefícios do governo. Como somos só nós dois, eu e a Camila, a gente acaba não mudando. Sim. Victor, muito obrigado. Muito obrigado. Estou tão feliz de ver que deu tudo certinho e tem ainda mais empregos interessantes e um futuro ainda muito mais lindo para vocês. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço por poder explicar um pouquinho de tudo que a gente fez. E, sem dúvida, a Ecole Quebec foi fundamental para a gente. Sérgio, também pessoa sensacional, estava sempre ali forçando a gente a tentar mais, e a gente está aqui hoje. E é uma experiência legal, é diferente, vale a pena. Querido, um abração para você e um grande beijo para a Camila. Obrigadão, Sérgio. Um grande abraço aí para todo mundo, para você, principalmente, o pessoal da Ecole. E até qualquer dia.